Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Hoje, aproveitando esse marasmo que está à nossa janela, eu resolvi trazer aqui dois assuntos muito interessantes. O primeiro deles é as negativas que o Vasco teve ao longo dessa janela e da janela do mês de janeiro, e também resolvi fazer uma matemática de como o Vasco pode sair desse atoleiro nas próximas rodadas, nas 24 rodadas que faltam do Campeonato Brasileiro. Então são dois assuntos que a gente vai tratar, um ligado ao outro, porque a não chegada de novos jogadores implica diretamente no que a gente pode apresentar de novidades aí nessa reta final do campeonato. Reta final não, né? Estamos num terço do campeonato, mas pra gente o sufoco, a água já está batendo no nariz, então já está difícil pra caramba pra gente. Então vamos começar falando primeiro das contratações que não aconteceram, das negativas que o Vasco sofreu no mercado, tanto nacional quanto internacional. A primeira delas, a gente vai falar do zagueiro Lianco. O Lianco foi uma tentativa que o Vasco fez, infelizmente o clube não aceitou a proposta, o jogador estava muito afim de vir para o Vasco, o pai dele inclusive chegou a postar fotos de camisas que o jogador havia jogado ao longo da carreira, e uma das camisas estava ali, a camisa do Vasco, então estava todo mundo muito animado com a possibilidade do Lianco vir, e acabou que não aconteceu essa negociação. Essa negociação não, essa contratação. A negociação aconteceu, mas a contratação acabou não sendo efetivada. Depois nós tentamos o meia Fernando, meio de campo, meio campista Fernando. Fernando, o Vasco cometeu uma falha, que foi negociar primeiro com o jogador, o Sevilha ficou sabendo, ficou chateado, então o negócio meio que melou, e também a gente estava muito fora da realidade financeira, tanto das pretensões do Fernando, quanto das pretensões do próprio Sevilha. Falamos-se também de Cuejá. Cuejá talvez tenha sido aí um dos jogadores que mais se comentou no início da janela, um pouco antes, mas sabíamos da dificuldade do Al Hilal em liberar e também do alto valor de salário do Cuejá, porque sabemos que o Vasco tem essa dificuldade hoje de grana. O Vasco está realmente com o orçamento apertado, então está difícil demais do Vasco propor bons salários, e aí fica difícil. Se você não tem bons salários, você não traz jogadores da alta prateleira. E isso aconteceu também com o Lanzini. O Lanzini foi outro jogador que nós tínhamos a expectativa de que poderia fechar, porque era um jogador que estava livre no mercado, então o jogador estava aí em lua de mel nos Estados Unidos, na Disney, esperou, fez uma primeira proposta, depois de ver a notícia de que o River Plate tinha feito uma proposta melhor, o Vasco fez uma segunda proposta, o jogador fez uma contraproposta que falava em um salário em algo em torno de 1.200.000 mês, o Vasco achou que isso não caberia no orçamento e o negócio esfriou de vez. Não sabemos se internamente ainda existe a negociação, porque tem ordens dentro de São Januário para não sair absolutamente nada, não vazar nada. Então a gente fica nessa expectativa se ainda há algum tipo de negociação com o Lanzini, principalmente porque o Ramon Dias é um treinador que foi treinador do Lanzini no passado, tem uma boa relação, então estávamos todos na expectativa de que pudesse, através do Ramon Dias, conseguir acalmar, acariciar o coração do Lanzini e ele resolvesse ceder um pouco em relação às cifras e viesse para o Vasco. Mas isso tudo é ainda uma grande incógnita, nós estamos aí a 14 dias do fechamento da janela e até agora não contratamos ninguém. Outro jogador foi o Salazar. O Salazar é um jogador que é do Schalke 04, acabou fechando com o Sporting Braga, e o Vasco também fez proposta, tentou trazer o Salazar. O Franco Fagundes, que é uma paixão antiga, o Vasco já havia tentado ele na janela do início do ano, não conseguiu, tentou novamente agora, a coisa acabou também não andando. E o outro é o Léo Cittadini. Esse, uma tentativa no mercado interno, o Vasco fez proposta, ficou de retornar para o jogador, não retornou, o jogador ficou chateado pela demora, pela falta de contato, e aí está fechando com Bahia. Então, tanto o seu empresário quanto o próprio jogador, primeiro houve a indefinição do nosso treinador, então o Léo ficou com medo de vir, sem saber quem seria o treinador e sem saber se ele seria aproveitado ou não. Então, esse foi o primeiro entreveiro. Mesmo assim, parece que a diretoria, através do Paulo Brax, demorou muito a fazer contato, a fazer um segundo contato com o Cittadini. Ele ficou chateado e resolveu fechar com outro clube. Então, perdemos a possibilidade aí de contratação do Cittadini também. Falando do início do ano,
Nós já havíamos tentado o Lucas Prato, aí voltou agora nessa janela novamente se comentar e se falar de Lucas Prato. Ontem também começou o burburinho de que havia novamente aquecido a negociação em relação a ele, principalmente com a possibilidade de venda do Pedro Raul. Tentou-se falar de Papu Gomes, que logo no início do ano. Também, en passant, falamos de Felipe Coutinho, que a gente sabia que era um sonho muito distante. Igor Coronado foi outro jogador que foi citado e nada aconteceu. O Davi Terãs, o jogador do Atlético Paranaense, isso inclusive diziam-se que o Vasco tinha prioridade de compra e acabou que não deu em nada. O Isco, que também eu acho que era outro sonho impossível, que dificilmente viria para a América do Sul. E o Franco Fagundes, que foi dito novamente agora nessa janela de julho, mas que já se havia comentado na janela do início do ano. Então o Vasco teve aí várias negativas, vários jogadores dizendo não ao Vasco, muito provavelmente pela falta de dois motivos, né? Primeiro, essa questão do Vasco estar nessa draga que o Vasco está. É difícil um jogador, por exemplo, que tenha mercado sul-americano, de repente num time que está classificado, ou próximo de se classificar para uma Taça Libertadores, você de repente tirar um jogador de um time como esse, como tem, por exemplo, agora se ventilando a possibilidade do centroavante do Tadieres. Tadieres está em segundo lugar do campeonato argentino, já com vaga para Libertadores garantida. O jogador é um dos artilheiros do campeonato argentino. Será que ele viria? O Michael Santos, será que ele viria trocar o Tadieres, já classificado para Libertadores, para vir para o Vasco, na zona de rebaixamento? É óbvio, se tiver uma proposta financeira muito agradável, muito que seja um benefício muito grande para o jogador, não tenho a menor dúvida que ele aceitaria. Mas falando de carreira, é um risco. Então, outro fator que é muito preocupante, o Vasco está devendo aos empresários, às comissões dessas transações dos jogadores. E isso, de alguma maneira, acaba chegando aos ouvidos dos empresários, que o cara pensa, pô, para que eu vou fazer um negócio com um clube que não vai me pagar a comissão? Então o risco é muito grande. Então a gente está sofrendo muito nessa janela para fechar algum negócio em função dessas dificuldades de se chegar aí a uns nomes que realmente aceitem a vir jogar no Vasco. E com isso a gente vai tendo dificuldades de poder caminhar nessa nossa luta inglória de tentar salvar o Vasco de mais um rebaixamento, porque sim, já tem alguns sites apontando que a chance de rebaixamento do Vasco é de 74,9%. Ou seja, a água já passou do nariz. A dificuldade é muito grande e eu vou linkar aqui agora para vocês quais serão as possibilidades que nós temos aí de fugir desse rebaixamento. Primeiro, 12 vitórias e 12 derrotas. Se a gente conseguir vencer 12 jogos, a gente pode perder os outros 12, que a gente completa os tais tão sonhados 45 pontos. Uma segunda opção seriam 11 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Então seria uma outra forma: 10 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. 9 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Quer dizer, vai ficando cada vez mais difícil. 8 vitórias, 12 empates e apenas 4 derrotas. 7 vitórias, 15 empates e 2 derrotas. E por fim, 6 vitórias, 18 empates e nenhuma derrota. Essas seriam as possibilidades para tirar o Vasco desse atoleiro. Então você vê aí que cada uma mais complicada do que a outra. Talvez aí as 12 vitórias aí, se a gente considerar os jogos que temos em casa, acho que a gente tem que aproveitar bastante esses jogos que nós temos em casa e tentar devolver para os times que estão lá embaixo, que ganharam a gente em São Januário, tentar devolver essa derrota nos domínios dele, que é o caso de Santos, Bahia, Goiás, que são times que, até o momento do campeonato, estão ali mais ou menos no nosso nível. É claro que não sabemos o que vai acontecer agora depois da janela. Pode ser que esses times consigam melhorar. Temos o exemplo do América, que está deixando agora a Copa do Brasil, por exemplo, e muito provavelmente vai vir forte agora para o Campeonato Brasileiro. Então tudo isso é muito preocupante. O próprio Curitiba, que deu uma arrancada, agora foram 2 vitórias e 1 empate. Nós tivemos também o Cuiabá desgarrando, o Corinthians está começando a jogar bem. Então
Tudo isso é uma incógnita e é uma incógnita saber como vai comportar o time do Ramon Dias. Então a gente tem que pensar muito daqui para frente como a gente vai conseguir aí chegar a esses números para tentar a saída da degola. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você já tenha se inscrito no canal. Se não, se inscreve, dá o like, compartilha, vai, distribui nos grupos dos amigos, dá uma forcinha para que o nosso canal possa decolar. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.